Climatério é um marco etário. Vou fazer uma linha do tempo da vida da mulher até chegar no climatério. Então, a menina nasce, depois ela tem a primeira menstruação, que é um grande marco que chama menarca. Então, menarca é o dia que a menina menstruou pela primeira vez. Esse é um grande marco. A média é em torno dos 8 aos 12, 13, 14 anos. Depois disso, existe um período entre a primeira menstruação e os 40 anos de idade. Esse período entre a menarca e os 40 anos de idade chama-se menacme. Menacme é o período reprodutivo, onde a mulher tem grandes chances de engravidar espontaneamente sem ter dificuldade. A partir dos 40 anos de idade até os 65 anos, esse período que antes chamava-se menacme passa a se chamar climatério. Então, climatério é um marco etário da vida da mulher entre os 40 e 65 anos. Depois dos 65, entra em um outro marco que chama senectude ou senescência. Até aí tudo bem. Dentro do climatério, ou seja, dentro dos 40 aos 65 anos, a exemplo da menarca, que é o dia que a menina menstruou pela primeira vez, nós temos uma outra data muito importante para a vida da mulher, que chama-se menopausa. Menopausa é o dia que a mulher menstruou pela sua última vez. Menstruou pela última vez, Isso. ok. É o nome que se dá ao dia da outra menstruação. Do mesmo jeito que o dia que você nasceu é uma data, a sua menopausa é uma data. É a data que você menstruou pela última vez. Perfeito. Aí a pergunta é, pai, e como é que eu sei que foi a última menstruação? Porque começa a ter uma época ali depois dos 46, 47, que começa a ficar irregular. Vem um mês, passa 4 meses sem vir. Você disse, eu tinha certeza que ia ser ali, não Aí era. começa a não vir mais sangue, vem aquele A borrinha de marronzinho, café. é isso, é. Então, o diagnóstico clínico de menopausa é a ausência de menstruação por 12 meses em uma paciente no climatério. E pode acontecer em situações raras, em torno de 3%, a menopausa precoce, que é a menopausa que acontece antes do climatério. Ou seja, a mulher que parou de menstruar porque o ovário não funciona mais antes dos 40 anos de idade. Perfeito. E o que acontece no corpo desta mulher? Menopausou, tal dia, não menstruei mais. Isso. O que está acontecendo ali dentro? Esse é um grande detalhe. Desde o começo do climatério, começa um declínio da produção de múltiplos hormônios. O ovário, assim, vamos imaginar que o ovário é uma fábrica. E essa fábrica, ela abriu as portas dela quando você nasceu, teve um pico de produção na XP, que todo mundo estava investindo dinheiro nela, na época que você estava ali por volta da primeira menstruação da menarca, e ao longo da vida você vai perdendo. Então, se você imaginasse dentro desse cenário que você nasceu com ações, dentro da barriga da sua mãe você nasceu com todas as ações possíveis, e aí ao nascimento já perdeu um pouquinho, porque os ovócitos, que são as células do ovário que produzem hormônios, eles têm um pico de produtividade na 6ª semana antes de você nascer, no 6º mês. Quando você está dentro da barriga da sua mãe, no 6º mês de gravidez da sua gestação, onde você nasceu, você tem a maior quantidade de ações dentro do seu ovário para produzir hormônio. Quando você nasce, você já teve uma perda dessas ações. Você sai de 7 milhões na sua conta bancária de ovócitos, ou seja, de células que produzem hormônios, para 1 milhão. Então, você já teve aqui uma perda enorme. Aplicou tudo, sua mãe aplicou tudo, no nascimento já perdeu ali 5 a 6 milhões de ovócitos. Quando você vai ter a sua primeira menstruação, a mulher já começa com 400 a 500 mil óvulos. Então, do nascimento até a primeira menstruação, você já começou a perder um monte. Depois dos 40 anos, geralmente a mulher só tem 100 mil óvulos. Então, a vida inteira foi uma perda de ações. Não valorizou igual aqui na XP, não. Foi perdendo, 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 perdendo. A partir dos 40 anos, essa deficiência de produção do ovário começa a dar sinais e sintomas. São mais de 70 referenciados. Os principais, os calorões. Então, a mulher começa a ter um calor daqui para cima, que incomoda, que dá um mal-estar. Privação de sono, um despertar do nada às 3 horas da manhã. Seguido do frio, do calorão veio o frio. Começa um ressecamento da pele, um ressecamento vaginal, uma queda de cabelo, uma indisposição matinal, dores articulares, olho seco. Alteração de humor. Desejo sexual tá igual Oi? Zeca Pagodinho. Quem é esse? Né? O caviar de Zeca Pagodinho. Eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Cadê
a libido dessas mulheres que começam a cair, começa a ter o brain fog, então ela começa a ter uma dificuldade. Traz aquele negócio ali para eu tomar água, caneca, não vem o nome. Então você começa a perder a memória para nomes de coisas, fatos recentes, mudanças de humor, oscilação, e é exatamente essa situação que as mulheres se encontram, de não se reconhecerem. Porque hoje em dia, especialmente com o advento da cosmiatria, da dermatologia, cada vez mais da alimentação, as mulheres estão fisicamente do lado externo incríveis, mas biologicamente, internamente ruins, porque a gente não tem o mesmo cuidado que a gente tem com o que as pessoas veem, com o que as pessoas não veem. Até com o que a gente mesmo vê. A gente vai esquecendo, né, de cuidar lá de dentro. Esses sintomas todos, você já me explicou que são vários os hormônios que são alterados, mas os 3 principais que trazem esses sintomas é a queda da progesterona, estradiol e testosterona. Perfeito. Então, vamos lá. E eles caem nessa sequência. Primeiro cai progesterona, depois cai estradiol, depois cai testosterona. Eu descobri que eu estava na menopausa por causa da falta de libido, né? Eu não olhava para o Léo, já não me dava até que meu Deus, eu olhava aquele homem que eu amo todo e sabe quando você arrepia? Arrepia. A gente, homem, não passa por isso. Não passa. Não teve esse problema. E aí eu comecei a ficar desesperada, comecei a procurar na internet. Falta de desejo sexual, falta de libido, estava lá testosterona. Fui testar. Aí eu vi que eu estava na menopausa, porque ainda menstruava um pouquinho. Eu estava entrando na menopausa. Bom, progesterona. A progesterona... Vamos falar dela, porque hoje tanto se... mas é gel, é oral, é isso. Vamos falar a falta dela, o que traz e a melhor maneira de se repor. Perfeito. De forma rápida, a progesterona é o hormônio que protege o útero na reposição hormonal. Ele que prepara o útero para a gravidez e protege o útero da reposição hormonal. Por quê? O estradiol, que é o principal hormônio que cai na menopausa, é relacionado a sintoma. Então, a maioria desses sintomas que eu falei é por deficiência do estradiol, produzido pelo ovário. Então, esse estrogênio, quando ele é reposto, o estrogênio ele é um hormônio que replica célula. Então, ele é um hormônio que a gente chama ele de mitogênico. Ele faz com que as células se multipliquem. E é por isso que a reposição de estrogênio, antes de falar da progesterona, ela às vezes dá dor na mama, às vezes fazem a mulher sangrar, porque ele engrossa a camada do útero, ele estimula o tecido mamário a voltar a crescer. Então, a gente sempre precisa, para a utilização do estrogênio, da babá do estrogênio, que é a progesterona. Então, a progesterona equilibra os efeitos do estrogênio. É tanto que existe uma série de doenças ligadas a um desequilíbrio da relação estrogênio e progesterona. A gente engloba elas dentro de um quadro chamado predominância estrogênica, ou seja, mais estrogênio do que progesterona. A gente quer uma relação parecida entre elas. Quais são as condições que podem determinar, e por isso a reposição de progesterona é tão importante? Na menopausa, surgimento de pólipo, surgimento de mioma, espessamento da camada interna do útero, espessamento endometrial. Se não usar a progesterona... Se tiver em desequilíbrio, porque você pode estar usando e mesmo assim ela está desequilibrada, porque está usando uma dose maior de estradiol comparada com a dose que você está fazendo de progesterona. Então a progesterona é um hormônio protetor, é a super nene da reposição hormonal. Ela vai fazer com que o útero fique quietinho, sem sangrar, a mama não fique engurgitando, inchando muito. A progesterona tem uma ação cerebral incrível quando tomada em comprimido. Porque os hormônios, quando eles passam no fígado, eles são quebrados em frações que a gente chama metabólitos daquele hormônio. Cada pequeno fragmento tem uma função. Então, a progesterona, quando ela é tomada por comprimido, que ela passa no fígado, ela vira um hormônio chamado alopregnenolona, que é um sedativo natural. Ajuda a dormir melhor, ajuda a ter um efeito de relaxamento, de melhora do humor. Por isso que a deficiência de progesterona gera TPM, porque esse mesmo hormônio, lá na mulher jovem antes da menopausa, era quem dava o efeito relaxante e calmante da mulher. Então, TPM nada mais é do que uma queda de progesterona importante. A progesterona, quais são os sintomas, todos esses sintomas que você falou, quais são associados à progesterona? Os principais que as mulheres começam a ter é o sangramento, porque está fino demais, a progesterona faz isso, retenção de líquido, porque a progesterona tem uma ação mineralocorticoide, ela pode ter uma ação de diurese, por exemplo.
A grávida não produz muita progesterona pela placenta, a grávida urina muito. Faz muito xixi. Então, as mulheres que urinam pouco, às vezes é por deficiência de progesterona. E na menopausa, esses Mudança de sintomas? humor é o principal. Tá. Aí fosse definir em mudança de humor. Tá, gente, é interessante ele falar, né, que a progesterona oral é muito boa para o sono e para várias outras coisas. E eu já contei isso nas minhas redes sociais, mas acho importante trazer aqui. Eu sempre fiz gel e sempre foi muito legal. Testosterona em gel, progesterona em gel, estradiol em gel, tal do bioidêntico, que é muito semelhante ao que a gente produz. Exato. Certo? E aí, por ouvir demais essa coisa, que a progesterona oral ajuda no sono, a progesterona oral protege mais as mamas e o útero, eu troquei, fui para progesterona oral, gente, eu não me adaptei. Então, assim, eu comecei a inchar horrores, eu voltei a sangrar, deu tudo errado. Então, assim, é muito importante que o médico entenda o que faz bem para cada uma. Exato. Genial. A menopausa, ela é uma condição individual e que vai se comportar de maneira muito particular em cada uma das mulheres. Então, a escolha da via de administração do hormônio, se o hormônio vai ser usado em comprimido, se o hormônio vai ser passado na forma de gel, se vai ser colocado através de implantes subcutâneos, se vai ser um DIU de hormônio intraútero, isso é individual para cada mulher, porque não existem regras. Quando a gente faz um guideline é um guia, mas a gente não pode enquadrar cada paciente dentro de um tratamento tamanho único. Não é igual a gente, você pega numa roupa, a mulher diz, é uma roupa tamanho único. Gente, não existe tamanho único. Uma pessoa que tem 1,80 m e 70 kg não pode usar uma roupa de alguém que tem 1,60 m com 50. Não existe tamanho único. Então, a terapia hormonal é um tratamento personalizado. No caso de Monique, a gente discutiu muito nessa época, fizemos uma live incrível sobre isso no Instagram dela, é que os trabalhos científicos mostraram que a reposição da progesterona através do gel, ela pode não proteger a camada de dentro do útero em um percentual de 30%, 34% das mulheres. No caso de Monique, ela faz parte dos 60 e pouco que protege. E aí você me pergunta, mas como eu vou saber se eu estou sendo protegido ou não? Através dos exames clínicos todo ano que eu faço. Eu faço ultrassom, vejo se meu útero está com o tamanho certinho, vou no ginecologista para fazer, apalpar, faço mamografia, ressonância, porque eu tenho prótese. Então, assim, é muito importante quando o médico fala, não, só esse. Peraí, calma, por quê? Tentar entender, porque me fez muito mal. Se eu tivesse com aquela progesterona oral, eu estaria acabada. Eu tava alteração de humor, inchada, ligava para ele, não aguento mais, me ajuda. Aí a gente voltou para aquela que sempre deu certo. E tá super bem. Então isso aqui é importante. Porque... Então você não consegue dizer qual que você prefere. Cada caso é um caso. Exato, porque, por exemplo, às vezes a paciente chega e diz, doutor André, eu não durmo, eu vivo estressado. E vamos tentar a progesterona oral para começar? Fez. André, não estou bem. Por quê? A progesterona, quando passa no fígado, a depender do tipo de enzima que cada mulher tem no fígado, ela pode ir para um metabólito diferente. Tem uma que o metabólito, em vez de fazer com que ela tenha diurese, ou seja, faça mais xixi, retém mais. Eu mandava foto para ele, o olho inchado, toda inchada. Então, tem pacientes que ao invés de relaxar, ficam mais agitados. E a gente não sabe isso antes de testar, porque entre o que eu prescrevo e o que o seu corpo faz com o que eu prescrevo, tem um caminho interno aqui que eu não sei, porque depende de como você metaboliza, de como os seus hormônios, que são chaves, se ligam nas fechaduras, que são os receptores hormonais. Depende se você fuma, porque o cigarro e a nicotina quebram alguns hormônios, competem pela metabolização no fígado. Se você está em situação, por exemplo, uma coisa importantíssima, mulher na menopausa não pode se estressar. Aí você vai dizer, André, mas como? Como é que a mulher da menopausa não pode se estressar? O cortisol, que é o hormônio produzido em situações de estresse, ele se liga no mesmo local que a progesterona se liga. E olha que engraçado, vamos imaginar, a progesterona é uma chave, o receptor da progesterona para ela fazer função é uma fechadura. Para a progesterona fazer a função, ela tem que se ligar no receptor. Se a mulher se estressa, o cortisol, essa peca, ele vem e se liga no receptor de progesterona antes dela. O próprio cortisol tem mais afinidade, é uma chave mais bem feita para a fechadura do receptor da progesterona, que é a própria progesterona. E aí não deixa que a progesterona funcione. E aí aquelas mulheres que vivem estressadas, aí você usa uma dose de progesterona e ela não faz efeito, e ela sangra, e ela espessa, a camada do útero espessa, e você fica aumentando a dose e a paciente não melhora.
pode investigar que ela está estressada. Então, eu acho que a dica mais incrível aqui, importante, é a gente saber que cada caso é um caso. Total. Então, não vai nessa onda, a progesterona só pode ser oral. Não, depende do caso. Para mim, não pode, eu estou muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. As pessoas me perguntam por que eu nunca usei chip. Eu fico pensando que quando eu comecei a minha terapia de reposição hormonal, foi tão difícil achar as doses certas, como você falou. Aumenta, tira, põe. Quando a pessoa coloca um chip, você coloca chip, você indica também, implante hormonal. Quando a pessoa coloca um implante hormonal, se não se adapta, se está ruim, você consegue ajustar o implante que já está lá dentro? Essa é uma pergunta interessantíssima. Os implantes hormonais são uma via de administração. Então, o hormônio pode ser tomado em comprimido, prescrito em gel, utilizado em implante. Hoje tem spray nasal, testosterona, tem agora sprays de pele nos Estados Unidos para usar hormônio. Então, é uma via na qual aquele hormônio vai ser liberado. A via dos implantes é uma das primeiras que foi feita no mundo, é de 1930, o primeiro trabalho científico. Antes de se fazer os comprimidos, em 1940, já existia um trabalho de reposição hormonal com implantes hormonais. Então, é muito mais antigo do que modinha do momento. O que é que acontece? Os implantes, existem no mercado, dois tipos de implante. Os que são absorvíveis, ou seja, seria como se fosse um pó compacto só de hormônio, que vai ser liberado como se fosse, para vocês imaginarem em casa, um comprimido efervescente. Não é assim, mas só para vocês entenderem. Ele vai estar lá embaixo da pele e ele vai sendo liberado quando o sangue vai passando ali em cima. Esses hormônios, que são os que a gente chama de absorvíveis, ele tem um pico de liberação e depois ele vai caindo, dura entre 4 e 5 meses. Precisou reajustar a dose, você vai ter que reajustar com gel. É muito difícil você fazer um reajuste com outro implante, porque você não sabe exatamente qual será a dose pela que já está sendo liberada. Então, você normalmente no implante, provavelmente começa com uma dose pequena. Dose bem baixa. Porque se você botar muito, não tem como tirar. Exato. E aí é muito engraçado, porque a pergunta mais interessante disso é: quando escolher uma via ou outra? A via de implante, por exemplo, é indicada para aquela paciente que teve contraindicação a usar oral, porque oral realmente é uma via não tão boa, apesar de ser a mais estudada, mas ela mexe um pouco com o perfil da metabolização, sobe um pouco o colesterol, mexe com os fatores de risco de coagulação. A via em gel é uma das vias mais seguras de ser utilizada, dá pouco efeito colateral, mas vamos imaginar que você tem uma neta em casa. E netos, quando você usa hormônios em gel, existe o efeito da contaminação cruzada. Se você passa aqui na perna, sua netinha vem e abraça você pela perna, aquela dose tocada na perna, que ainda não absorveu completamente, pode estimular, porque a pele também absorve muito, tanto que você usa cosmético na pele para melhorar a pele. Então, aquele hormônio pode estimular, por exemplo, uma puberdade precoce em uma criança. E ela ter a menarca, que a gente falou, a primeira menstruação, em vez de ser aos 14, aos 6 anos de idade, porque a vovó estava usando hormônio. Então, às vezes, a via do implante hormonal ou dos adesivos hormonais, que é uma outra via, é para impedir o risco de contaminação cruzada. Esses dias chegou uma paciente no meu consultório que o PET, ela tinha uma gata e a gata começou a sangrar, porque dormia na cama com ela, então isso não só em crianças, mas em animais também. A gata dormia com ela, ela passava o hormônio e a gata dormia. A gata ficava se encostando no local que ela aplica o hormônio. Esse hormônio, para ela, começou a espessar o útero da gatinha e a gatinha começou a sangrar também. Então, olha que como isso é comum, tá? Eu fui professor de ginecologia da Universidade Federal durante muito tempo lá na minha cidade e, inevitavelmente, inesperadamente, chegavam pacientes que estavam usando hormônio trazendo criancinhas que menstruavam com 6, 7, 8 anos de idade. E quando a gente investigava, a causa era contaminação cruzada. Então, assim, hormônio é uma coisa extremamente séria. Não pode ser feita por qualquer profissional. Não pode fazer uma vez e não ficar com acompanhamento periódico. Tem que escolher a melhor via, por isso a conversa tem que ser muito individualizada. Eu nunca escolho a via para paciente. Eu faço a conversa, o que é melhor, e vou explicando todas as vias, entendendo qual é o cenário dela. Tem criança em casa? Não tenho. Perfeito. A senhora esquece muito, porque às vezes o gel ele tem um mecanismo de liberação que dura de 16 a 18 horas. Você já passa umas 6 horas sem hormônio no corpo, porque ele só dura mais ou menos 16 a 18.
Ah, André, eu uso um dia assim, passo 4 dias sem usar. Eu viajo muito. Então, o pH não dá tanta estabilidade para quem vive mudando na malha aérea o tempo inteiro. Então, tem que personalizar. Por isso que você tem que ter um profissional que tenha essa paciência de te explicar. Idealmente. Agora, vamos sair da progesterona. Vamos falar um pouquinho de libido. Vamos. Que eu acho muito importante que você fala, mas espera aí, Monique, a queda de testosterona não é o único, fica todo mundo. Exato. Estou na menopausa, estou sem libido nenhuma. Calma. Claro que a testosterona é muito importante, mas não é a única coisa que tira a nossa libido. A libido, ela é uma condição multifatorial. Existem várias situações que interferem negativamente para a libido. Uma das principais, privação de sono, obesidade, porque o tecido adiposo, a gordura, ela rouba a testosterona. Então, muitas vezes chegam pacientes na menopausa que dizem, minha libido está péssima, eu olho, ela é obesa. E eu digo, não vamos mexer no hormônio agora, a gente vai lhe emagrecer. E aí você dosa. Vamos imaginar, você tem uma testosterona de 15, dosada no sangue, e você está super obesa. Você perde 10 quilos, sua testosterona sai de 15 para 50, você fica ótima. Não só pela perda de peso, que também estava roubando, mas a autoestima é uma outra condição. Privação de sono é uma outra condição. O próprio relacionamento. Quem é que vai ter libido com um parceiro que não te respeita, que não é educado com você? Eu sempre digo que o desejo sexual começa no café da manhã, com um baita bom dia, com uma rosa lá, com um beijo no pescoço. Existe toda uma coisa. O problema é que tem uma frase de um colega meu, Dr. Bruno, que ele diz o seguinte: a libido masculina é um botão. Liga, desliga. A libido feminina é um painel do Airbus mais complexo que você já viu na vida. É tanto botão, é tanta coisa. Gente, a Kátia Damasceno, que é inclusive sócia do André, eles têm um podcast da R Boa, que é maravilhoso. Você não assistiu, assiste. Foi maravilhoso. Eu fui no show dela, né? O espetáculo dela é uma coisa, gente. Nossa, que pode dar de errado na cama, acho que é isso. E ela fala uma coisa que eu me identifico, mas eu chorei de rir. Ela fala o seguinte: o homem, na hora lá, H, ele tá concentrado, tá aqui. Criança bate na porta, gato mia, caiu a janela, e ele tá lá, ó, e ela faz faz o gesto, ela é maravilhosa. A mulher, não, bateu na porta, acabou. Ouviu alguma coisa, o que tá acontecendo? Tanto que ela falou, a mulher até tem que transar de olho fechado, para não desconcentrar, porque qualquer coisa... Olha que o marido tá com a sobrancelha aterrada, que tem uma comida no dente, aí acabou. Isso, a mulher é isso, então é muito incrível, porque eu digo sempre que o sexo no homem tá lá, né? Resolve e vai. Na mulher tá aqui, então se a gente não estiver muito bem... Tem uma história que eu conto, que a minha filha terminou um namoro, aí estava triste, no quarto chorando, eu fui dormir com ela 2, 3 noites, porque ela não estava legal. Na terceira noite, voltei pro quarto e Léo veio todo se chegando, né? Aí eu falei pra ele, tu tá de sacanagem? Ele falou, sacanagem por quê? Eu falei, minha filha tá chorando no quarto do lado, você quer me namorar? Ele falou, peraí, quem terminou o namoro foi ela, não fui eu. Eu falei, meu amor, não tenho condição de fazer nada enquanto minha filha não estiver 100%. Ele falou, eu tô ferrado, né? Ficou bem rápido, resolvemos rápido. Mas é muito importante. Mas vamos falar da testosterona, a reposição, que, claro, é importante. Não adianta eu estar com um relacionamento maravilhoso, a vida é perfeita, se a testosterona está lá embaixo. Que é a 8ª causa de redução da libido, é baixa de testosterona. E aí isso é interessante, porque hoje, pelos guidelines, pelas diretrizes de reposição hormonal no mundo inteiro, a testosterona é indicada para desejo sexual hipoativo. André, o que é isso? A preguiça de começar. Depois que ligou, pega no arranco incrivelmente. Peraí, mas a menopausa é a preguiça do começo. É isso. Porque é o desejo sexual hipoativo da deficiência de testosterona. Tenho certeza que tá todo mundo se identificando. Mas com certeza. Começa morta, ai que preguiça, pelo amor... Aí eu lembro da Mônica Martelli. Ai, pelo amor de Deus, hoje não, eu dou amanhã, dou depois da manhã, mas hoje não, me deixa, pelo amor de Deus. Esse início é difícil, mas quando o marido é legal, tem paciência, é carinhoso, a coisa flui maravilhosamente bem. A testosterona é esse começo? Isso, ela dá o drive. Eu digo que a testosterona, sabe, a mulher na menopausa, às vezes, quando os hormônios começam a cair, é o carro que estancou. E aí você pega os hormônios, em especial a testosterona, é aquele monte de gente que vai atrás do carro e diz, bora, vamos dar uma ajudada. Vai. Depois que empurrou, você vai sozinha. Especialmente se você não tiver, por exemplo, ressecamento vaginal. Porque muitas mulheres, pela deficiência do estradiol, a vagina fica tão seca que muitas dizem assim, doutor, é como se tivesse uma faca me cortando na penetração. Eu não consigo. E isso gera o medo da dor. E o medo da dor gera o evitamento. Isso chama-se ciclo do fear
avoidance cycle. Então você tem medo de sentir dor e aí esse próprio medo já faz com que o cérebro libere menos hormônio, a mulher lubrifica menos e aí dói. E é quando dói, isso vem no cérebro e diz, isso aqui não é uma sensação boa para você. E aí muitas mulheres têm essa coisa de evitar porque estão com ressecamento vaginal muito intenso. Então, o laser vaginal ajuda muito nisso. A utilização de estrogênio, hormônios vaginais, o estradiol vaginal ajuda muito. Inclusive, estrogênio vaginal pode ser usado até para mulheres que tiveram câncer de mama, que não podem utilizar hormônio sistêmico, mas via vaginal pode. Isso melhora a vida sexual em pacientes que tiveram câncer. É muito doido porque é um monte de coisa, né? Você fala, então tá, eu tô com testosterona baixa, eu vou repor testosterona e resolver meu libido. Não vai. Não só. É importante a reposição, mas é importante ter também toda essa estrutura de fora e a questão do estradiol. Com certeza. E o estradiol? O estradiol, Que é o principal, né? Ele é o grande hormônio, é o protagonista. Os calorões é falta de estradiol. É falta de estradiol. O que mais? A mudança de humor é falta de estradiol. A privação de sono é falta de estradiol. A insônia também é estradiol também. Insônia é os dois, mas o estradiol, porque assim, o estradiol, ele ajuda a produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar e da felicidade, e a serotonina é quem vira melatonina, que é o hormônio que te ajuda na indução do sono. Não tem estradiol, não tem serotonina, não tem melatonina. Não Ferrou. tem serotonina, não tem bom humor. Não tem estrogênio, você não tem lubrificação, e não é só vaginal. Às vezes a queixa de olho seco, as pessoas esquecem, usa 10 litros de colírio e não melhora. O estradiol, ele age numa glândulazinha que produz o filme lacrimal, glândula meibomiana. Dores de manhã, acorda entrevado. Meu Deus, eu acordo, eu quase não consigo. O estradiol produz a lubrificação do líquido sinovial das articulações. Então a gente tem mais de 300 ações do estradiol no corpo da mulher. É um hormônio incrível e por isso eu sou assim um porta-voz da bandeira de que terapia hormonal só não deve ser feita para quem tem contraindicação absoluta. E qual é? Na minha opinião, todas as mulheres deveriam utilizar, as que podem. História pessoal. Se você teve câncer de mama, se você teve câncer de endométrio, se você tem uma insuficiência hepática, você não pode. Se você tem insuficiência renal, você não pode. Se você tem algumas doenças específicas, como porfiria, meningioma, doenças raras, você não pode. Doença cardíaca? Doença cardiovascular é uma contraindicação para a via oral, a via transdérmica. E uma paciente que está tudo bacana, que fez um exame, que é um exame fantástico hoje se fazer, que chama score de cálcio. Exame simples, é uma tomografia sem contraste do coração para ver se você tem depósitos de cálcio, que pode conferir o risco de trombose. Um exame super simples, que especialmente para pacientes que vão iniciar a terapia hormonal depois do momento ideal, que é ali, isso é importante a gente falar da janela de oportunidade. Sim, vamos falar. O melhor momento para começar. Então, para pacientes que vão começar depois do momento ideal, uma avaliação cardiovascular é importantíssima, mas na prática, as contraindicações absolutas são muito poucas. Vocês entenderam? É por isso que eu fico morrendo de pena. Eu tenho dó mesmo, Também. dó quando a mulher... Eu vi o que eu sofri, aos 50, o que eu sofri esse ano. Gente, não dá para viver, não dá para produzir, não dá para cuidar dos filhos, não dá para cuidar namorar o marido do jeito que a gente fica. As contraindicações são mínimas. São pequenas. Então, assim, estradiol, progesterona e testosterona são os principais. Exato. Vamos lá, a gente já vai falar da janela de oportunidade. Não fazer a reposição, porque isso as pessoas também não entendem. Ah, não, tem o risco de câncer. Ele já explicou que o risco é uma coisa genética, ele está lá. Não vai mudar porque você... Genético, sim. Pronto. Mas e não fazer? Exato. Porque a pessoa não faz com o risco de câncer e não fazer. Exatamente. Aí, se a gente for trazer em números, tá, para facilitar a comparação, eu sempre digo que assim, esqueci de dizer a principal contraindicação. A principal contraindicação para a reposição hormonal é você não querer e tá tudo certo. Você pode não querer se para você não faz sentido. Eu sempre digo que quando você quer, eu vou ser a melhor pessoa para te ajudar. Quando você não quer, eu vou ser a melhor pessoa para respeitar a tua decisão. E a forma que eu vou te ajudar é respeitando a sua decisão, desde que a sua decisão seja baseada em conhecimento dos reais riscos, dos benefícios que você está exposto. Porque, como a Monique perguntou, vamos imaginar, você decidiu que não quer fazer reposição hormonal por qualquer motivo. Aí eu vou te dizer, você primeiro tem uma chance, vamos fazer assim, você decidiu não fazer porque você tem medo de câncer ou medo de morrer. A primeira coisa, se você não fizer reposição hormonal, existe, essa literatura já mostra uma chance de ganhar
1 quilo de peso para cada ano de menopausa. O principal fator de risco evitável hoje e que dobra as suas chances de ter câncer é ser obesa. Então, não fazer reposição hormonal, você tem uma chance muito maior de desenvolver resistência à insulina e obesidade, que é o principal fator evitável para câncer de mama. Então, já não faz sentido você não usar quem evita você virar obesa, que é o principal fator que te dá câncer. Segundo, o câncer de mama ele é um câncer que no Brasil tem uma letalidade muito baixa, ou seja, a chance de você morrer do câncer é muito baixa, porque o diagnóstico precoce hoje é feito em ampla escala, as cirurgias são muito mais bem feitas, quando precisa fazer quimioterapia, radioterapia, as medicações hoje conseguem não matar a paciente, matar a sua célula que estava doente. Então, se você não fizer a reposição, se você fizer a reposição e, por exemplo, tiver um câncer de mama, a chance de você morrer de câncer de mama no Brasil hoje é menos de 3%. Se você não fizer reposição hormonal, existe uma chance do seu osso virar osteoporótico, porque o estradiol também pega o cálcio e, junto com a progesterona, coloca dentro do osso e faz com que o seu osso fique mais compacto, ele fique duro, para que quando você leve uma pancada aqui, você não quebre e se esfacele. Se você tem estradiol em deficiência pela menopausa, o osso ele começa a ficar poroso. Então imagina que é um cristal ali que está todo ajustado, mas quase quebrando. Qualquer mínima coisa, você leva uma queda, você faz uma fratura por osteoporose. Hoje, no Brasil, a chance de você ter uma trombose depois de uma fratura por quebra de osso e morrer é de quase 30%. Então, a chance de morrer, se você tiver um câncer de mama, é menos de 3% no Brasil. A chance que você tem de morrer, se você tiver osteoporose, porque você não utilizou hormônio e você fez uma fratura, é de 30%. Então, coloque tudo isso na balança e a escolha precisa ser assertiva e baseada em conhecimento, porque as pessoas fazem escolhas aleatórias. A questão é a seguinte, é porque a gente não vai nem falar, não vou nem falar mal de médico nunca, imagina. Mas a questão é que é muita atualização. Se a pessoa não está de olho todos os dias, ele traz nas redes sociais dele, no Instagram lá, é todo dia atualização. Então, assim, você fica com o médico mais antigo, que está ali nos 20 anos atrás, que não tem essas pesquisas todas, vai falar para você não fazer reposição. Aí você vai sofrer horrores, sendo que talvez o não fazer vai te trazer consequências piores. Isso é tão importante, eu sempre digo. E por que eu sou tão atualizado? Porque eu dou aula para médico. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ensinar quem vai prescrever para ajudar a vida das pacientes. E eu sempre digo, não escreva a história da medicina em pedra. A gente precisa escrever a história da medicina na areia que desse mar. Por quê? A cada nova onda, essa história é apagada e ela precisa ser reescrita. Assim como em 2002, o conhecimento era hormônio dá câncer e a gente respeitou aquele momento, esses 20 anos depois de 2002, que mostraram que o hormônio dava câncer, naquela época, mostraram que o hormônio não dá câncer, que o hormônio melhora a qualidade de vida, que o hormônio impacta positivamente a vida das mulheres. Então, não dá para a gente congelar a medicina em 2002, porque essa história ela precisa ser reescrita. Maravilhoso. E nem congelar em 2024. Exatamente. Por isso que eu adoro ele. Ele fala, gente, hoje é isso que se tem. É o que tem na ciência. Se amanhã mudar, eu vou trazer aqui para você. Vamos falar da janela de oportunidade? Vamos. Porque o que é a janela de oportunidade? É um momento até quando que a gente pode começar uma reposição. Porque não é qualquer... já estou na menopausa há 20 anos, vou fazer. Exato. E o conceito da janela de oportunidade é muito inteligente e interessante. E ele veio exatamente desse trabalho de 2002, o WHI, o Women's Health Initiative, que era o trabalho que dizia que o hormônio, além de dar câncer de mama, aumentava a chance de doenças cardiovasculares. O problema é que esse trabalho foi feito com mulheres que eram sedentárias, que tinham mais de 15, 20 anos de menopausa, que eram obesas, que fumavam. Então, assim, um perfil de paciente que não merecia fazer reposição hormonal, porque as condições eram muito ruins para ela. Não adianta você querer plantar uma orquídea no meio do asfalto. Não vai funcionar, não é o local adequado. Então, esse trabalho foi muito bom para mostrar que a reposição hormonal feita na perimenopausa, na transição para a menopausa e nos primeiros anos, ela é muito benéfica, em especial por conta do estradiol. Uma outra função do estradiol é que ele é responsável
pela capacidade que os vasos de sangue têm de se adaptar às mudanças de pressão. Por exemplo, você, Deus o livre, sofreu um assalto aqui saindo do rio. Na hora que alguém coloca uma arma no seu vidro, o seu coração, como resposta ao estresse, aumenta a frequência cardíaca. E aí a sua pressão tende a subir. Na hora que a frequência cardíaca, o coração é uma bomba, que essa frequência cardíaca aumenta, imagina que a onda de sangue ela vai precisar passar. Assim como se fosse uma maré baixa, chegou uma onda. Se o vaso for rígido e não tiver, vamos imaginar que isso aqui é a onda da pressão. Se o vaso está rígido e não consegue fazer isso para essa onda passar, ele vai bater aqui, turbilhonar e gerar um trombo. Então, o estradiol é o hormônio que faz com que ocorra essa capacidade do vaso de se adaptar às mudanças de pressão. Por isso que a gente não infarta o dia inteiro, por isso que a gente não morre quando leva um susto, quando alguém te assalta, quando você recebe uma notícia ruim. Porque tudo isso, você nota que seu coração responde às emoções negativas e positivas. E o estradiol é o hormônio que faz isso, dá a capacidade adaptativa. Então, o trabalho mostrou o seguinte, que depois de 10 anos da parada da produção do estradiol no seu corpo, o corpo envelhece. Imagina que você deixou o carro na garagem por 10 anos, foi fazer agora um intercâmbio, apaixonou-se, morou nos Estados Unidos 10 anos, voltou 10 anos depois. Tu acha que se você chegar e colocar uma gasolina premium, o teu carro vai funcionar? Muito provavelmente não, porque o escapamento já está mais envelhecido, o motor já não está tão bom. Então, 10 anos sem reposição hormonal, mesmo colocando a terapia hormonal premium, o carro não vai funcionar muito bom. É isso que os trabalhos científicos mostram. Então, janela de oportunidade é o momento no qual os benefícios da introdução, do início da reposição hormonal, eles são infinitamente superiores aos eventuais riscos, porque nesse momento era aquele final de semana, você deixou o carro na garagem, foi passar ali um final de semana e voltou. Pode colocar gasolina que ele vai voltar a funcionar. E aí, se você passa dos 10 anos, não, mas mesmo assim eu quero fazer, pode ser... Aí a gente não é legal. Exato. No geral, os riscos são maiores do que os benefícios, mas como medicina não é uma ciência exata, eu tenho algumas pacientes que estão um pouco fora disso, mas sempre se alimentaram bem, sempre fizeram atividade física, envelheceram saudáveis. Essas mulheres, a gente faz um mapeamento global. Entra aí o score de calça, avaliação cardiovascular, um Doppler de carota, Dopplers de membros inferiores, uma série de exames. Se tiver tudo ok, a gente está liberado. Tem alguns trabalhos mostrando isso, especialmente na França, em usar ultra baixa dose, um cheirinho de hormônio e vendo como é que essa paciente responde. Adaptando. E grande maioria das vezes, essas pacientes que são muito saudáveis, no geral, respondem bem. Agora, uma coisa assim, interessante que eu vejo muitas pessoas procurando soluções naturais, né? Eu tenho calorão, vai para o chá de amora. Não tenho libido, vai para a maca peruana. Enfim, são várias coisas. Eu até fiz aqui uma entrevista aqui no canal com uma nutricionista especializada em 40+, que dá dicas muito boas de alimentação. Legal. Porque independente da reposição hormonal, você se alimentar bem, coisas saudáveis, coisas boas é importante. Mas o que é importante lembrar é que essas soluções naturais, que são muito boas, elas ajudam só nos sintomas. Elas não vão... Na grande maioria das vezes, elas são como se fossem cópias da chave que o chaveiro faz. Então, às vezes ela abre a porta do sintoma, às vezes ela tem que abrir, dar uma empurrada, dar um chute para ela funcionar. Então, a função não é semelhante à do próprio hormônio. Se você tem alguma contraindicação a usar, às vezes você nem pode utilizar esses estimulantes, porque eles são chaves imperfeitas que se ligam ali nos seus receptores hormonais. Para quem tem sintomas, não tem contraindicações e não quer utilizar, pode funcionar. Mas é engraçado. A grande maioria dos trabalhos científicos mostram que é quase semelhante a placebo, é mais o efeito psicológico. A maioria, a semicifluga racemosa, a isoflavona de soja aumenta um pouquinho mais do que o placebo, a maca perona é um pouco mais do que se você não tivesse, se eu te desse um comprimido. O chá de amora, que todo mundo fala. Exato, o chá de amora ele atua no receptor estrogênio, melhora um pouco, mas assim, os trabalhos, quando eles começaram a acompanhar, 100 mil mulheres que estão usando chá de amora, se eu te der uma cápsula e disser assim, Monique, uma cápsula que não tem nada de farinha, isso aqui é chá de amora, é bom para o seu calorão, e te der uma cápsula de chá de amora, a resposta é quase igual. Então tem um efeito placebo em achar que estou tomando alguma coisa. Isso é o que não é opinião pessoal de André, isso é o que os trabalhos científicos mostram.
Então, não é que você não pode utilizar, pode, não tem problema nenhum, mas entender que existe um componente psicológico por trás disso também. E que, se tiver indicação, o ideal é fazer a reposição mesmo, porque aí você vai ter efeito sistêmico de proteção no corpo. Assim, de todos os sintomas que você ouve, qual que é o pior, que as mulheres mais sofrem? Eu acho que é os calorões, sem sombra de dúvida. O segundo é o ressecamento vaginal e o terceiro são as mudanças de humor, que vem junto com a alteração do sono. É muito doido, gente. Quando eu entrei na menopausa, eu nem sabia o que era ressecamento vaginal e as minhas amigas falavam que era um sofrimento. E, no entanto, porque eu mudei a progesterona, porque o ressecamento vaginal tem a ver com o estradiol, não é Exato, isso? a deficiência do estradiol. É, mas a gente nem mexeu no estradiol. Sim. Porque eu mexi na progesterona, aí automaticamente tudo o resto se mexeu e eu tive ressecamento pela primeira vez. Eu lembro que eu liguei para ele no dia seguinte. Caraca! Pelo amor de Deus. Secou do nada? Do nada. Ou seja, a progesterona afetou o estradiol e eu tive que aumentar, não foi? O estradiol. Exatamente, porque provavelmente a forma como o seu corpo usou aquela progesterona fez com que desequilibrasse. Mesmo o estradiol na mesma dose, ele se ligou menos nos receptores de hormônio da vagina. Então a vagina para lubrificar, ela precisa de estradiol. Se você usa progesterona numa dose maior ou o seu corpo metaboliza essa progesterona e desequilibra essa relação, mesmo uma dose normal, ela pode não fazer a mesma função. E por isso que vias diferentes trazem sintomas diferentes e trazem resultados clínicos diferentes. É muito interessante. Gente, eu acho muito importante, assim, os casos que você não pode fazer mesmo são muito poucos. São poucos. Então, assim, se você está nessa situação de sofrimento, de dúvida, procura uma outra opinião. Com certeza. Sabe? Porque ninguém merece. Gente, é muito sofrimento. Paralisa, estraga a vida, estraga casamento. Pessoas perdem emprego, pessoas saem do trabalho. Não tem isso? Uma pesquisa grande? Existe o absenteísmo no trabalho pelos sintomas. Faz umas 2 semanas que saiu um trabalho muito interessante mostrando um risco aumentado de depressão e sintomas de mania nas mulheres que não fazem reposição hormonal na perimenopausa e no começo da menopausa. Então, assim, perimenopausa? São os 2 anos que antecedem a falência completa. É quando o ovário está entrando em falência ali. A perimenopausa está dentro do climatério antes da data da menopausa. Exatamente. Então começou a mostrar que depressão é uma coisa e sintomas de mania, o toque, várias alterações cerebrais pela deficiência hormonal. Então assim, a gente está diante de uma condição de sortudas. Só vai ter a menopausa a mulher que permanecer viva após os 50 anos de idade. Então, eu desmistifico. Não, doutor, é só ladeira baixa. Não, meu anjo, agradeça, dê bênçãos ao Senhor, porque você está viva. E por que eu trago isso? Porque a expectativa de vida no começo do século XX no Brasil era menos de 37 anos. As mulheres de 1905, 1920, 1915 só viviam entre 37 e 40, não tinham a chance de estar na menopausa. Então, a menopausa é uma realidade da vida de qualquer mulher. A gente tem aqui no Brasil, segundo dados do IBGE de 2023, de outubro de 2023, que nós já temos mapeado mais de 30 milhões de mulheres na menopausa. A expectativa de vida da Organização Mundial da Saúde é que para o ano de 2030, daqui a praticamente 6 anos, nós temos 1,2 bilhão de mulheres na menopausa e a partir de 2030, a cada ano, mais 47 milhões de mulheres estarão na menopausa no mundo inteiro. Então, é urgente que a gente fale mais sobre menopausa. É urgente que você, meu colega médico, estude sobre menopausa. O Brasil tem menos de 600 mil médicos. As principais especialidades que cuidam da mulher da menopausa são ginecologia e endocrinologia. Sim. No Brasil, a gente tem menos de 70 mil ginecologistas e endocrinologistas. Só isso? Muito pouco. Então, vamos colocar, se fosse 100 mil para 30 milhões, já não dava. Você imagina que para os próximos anos a população vai envelhecer ainda mais. E aí, sabe que insight você me trouxe? Poucos profissionais, muita gente precisando, pouco tempo para estudar, para se aprofundar, e aí vai levando. É isso. Vai atendendo 10 pessoas, 15 pessoas por dia, e não tem essa disponibilidade de estar estudando, de estar fazendo curso, de estar se aperfeiçoando, e aí fica atrasado. Olha que coisa interessante. Eu estava nesse meu evento presencial esses dias, e eu desci no meio da plateia e tinha um senhor que tinha 50 anos de formado. E eu até entrevistei ele. Depois, qualquer coisa, eu mando um corte para cá. Eu entrevistei ele. Eu disse assim, por que é que o senhor está aqui? Ele deve ter pelo menos uns 70 e muitos, 80 anos.
Ele disse, porque o médico nunca pode parar de estudar. Eu disse, eu quero ser exatamente igual ao senhor. Porque assim, no dia que eu achar que eu sei tudo, é o dia mais inútil da minha vida. A medicina é a ciência das verdades transitórias. Ainda mais da medicina, gente, não tem Total. como. E aí o mais interessante, ele disse assim, ó, isso me pegou tanto, ele disse, ó, quando uma paciente vai num psicólogo com um quadro de depressão, o psicólogo vai dizer assim, ó, a gente vai se encontrar 2 vezes por semana por mais ou menos uns 5 anos para a gente avaliar como é que a senhora fica. E aí a mulher vem e os convênios obrigam que você faça uma consulta de 15 minutos com mulher de menopausa para você abordar tudo isso. Ele foi aplaudido de pé no nosso evento, porque realmente existe uma cobrança por consultas a jato de mulher da menopausa e não dá. E outra coisa que também existe é que assim, ó, a gente precisa realinhar expectativas o tempo inteiro. É uma tristeza falar isso, né? Porque as pessoas precisam do plano de saúde, realmente o plano de saúde o cara marca 20 pessoas por dia. Olha aqui, a gente falou aqui 1 hora e ainda tem e o conteúdo. Imagina o seu caso. Até porque você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, não é ladeira abaixo, pelo contrário, tem que agradecer. Não, gente, dependendo do caso, pode ser ladeira acima. Gente, a minha vida se transformou depois dos 50, depois de um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi a menopausa, como vocês que estão aí me assistindo. Eu mudei, eu me reinventei, eu virei, eu transformei. Hoje eu trabalho que nem uma louca, eu não tenho tempo de respirar, eu sou realizada em todos os âmbitos da minha vida que eu não era. E como é que você explica? Como é que aos 50 anos eu me achei velha? Por que eu me achei velha? Porque aqueles sintomas me paralisaram. E como é que aos 56 eu me acho tão jovem? Desculpa, a reposição hormonal tem um papel importantíssimo nisso. Sem sombra de dúvidas. Isso é a devolução da sua qualidade de vida. Então, a gente, através desses podcasts, do que a gente traz nas redes sociais, a gente quer estimular políticas de saúde pública. Eu digo à minha esposa, meu sonho é ter uma ONG de saúde da mulher para a mulher da menopausa em cada cidade, mas com tudo. Com leis e todas as opções de terapia hormonal, para que qualquer mulher que precise tenha. Porque assim, ó, o que é que hoje... Ontem me perguntaram no evento, o que é que te motiva a fazer o que você faz? Eu disse, tem várias coisas que me motivam, porque eu tenho salários diferentes. Eu tenho um salário que vem só do dinheiro, eu tenho um salário que vem da satisfação de ver o resultado na vida das pessoas, e eu tenho um salário da transformação que eu gero através de quem eu transformo. Então, eu me sinto extremamente feliz, porque quando você impacta uma mulher na menopausa, você não está tratando ela, você está tratando a casa dela inteira, porque é a mulher quem comanda, não adianta. Quando você trata uma mulher da menopausa, melhora ela com o marido, melhora ela com os filhos, melhora ela com o trabalho, melhora ela com o relacionamento, com a casa, com tudo. Deixa eu te contar uma curiosidade. Quando eu entrei na menopausa, eu fiquei muito nervosa. Eu gritava muito em casa. Qualquer coisa que eu perguntava, o que foi? Sabe? Qualquer coisa que estava errada, eu ficava muito nervosa. Sim. Gente, isso passou. Fiquei 6 anos desse meu jeitinho leve de viver. Agora, quando deu essa alteração toda, mas eu fiquei tão nervosa. Eu comecei a gritar a Vitória, minha filha, mãe... Falei, gente, eu estou me vendo há 6 anos atrás. Eu voltei com tudo. Como é que uma família consegue ser feliz com uma mãe desestruturada emocionalmente? E sabe qual é o grande problema? A mulher que está na menopausa hoje está com a filha de adolescente em casa. Você pega a mulher de 50 e pouco com a menina de 15. E aí você tem 2 cenários. A TPM da adolescente que não paga boleto e a TPM da mãe que paga os boletos dessa adolescente irritante nesse momento. Então é muito engraçado. Saiu um trabalho no Reino Unido mostrando isso. Seria a menopausa a adolescência da mulher moderna? Porque você muda muito o seu humor. Sendo que aqui existe uma cobrança muito grande, profissional, financeira, do marido, social. Todo mundo cobrando muito essa mulher. E essa mulher de 50 anos também, ela está num momento complicado. É um momento que ela para rever, né? O que eu fiz até aqui e eu quero continuar assim. E ela começa a rever casamento, tudo, trabalho, tudo. E ainda vem essa menopausa. André, agora para a gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados. E qual foi a grande virada de chave da sua vida? De todas? É assim, pode ser profissional, sim, pode ser emocional. Assim, a maior virada de chave, aquela coisa que realmente te mudou. O que girou minha chave foi entender que eu posso ser quem eu sou, manter os meus valores de nordestino, de paraibano, de sotaque arrastado, e que eu não preciso mudar quem eu sou para agradar os outros e para caber dentro da expectativa dos outros. Eu posso ser autêntico, eu posso ser exatamente quem eu sou,
levando os meus valores, os meus princípios, com o objetivo de contribuir na vida das pessoas. E por que é que eu te digo que foi a minha girada? Porque eu saí da Paraíba e vim fazer toda a minha formação lá em São Paulo. E quando a Ana Alex engravidou de Andresa, ela quis voltar para o Nordeste. Eu brinco que eu fiz o êxodo da Bíblia às avessas. Voltei. Não, é muito louco, ele já me contou essa lá. história, é bacana você tocar nesse assunto. Pô, gente, ele é de Campina Grande. Sem querer desmerecer. Uma cidade pequenininha no meio da Paraíba. Né? Paraíba, né? Desse tamanico. O cara hoje tem uma voz que vai no mundo todo. Então, para você ver a potência dele, porque é mais difícil. Você estando nos grandes centros, você sabe conversar. Ele conseguiu ir para São Paulo. Ele começou a atender pessoas incríveis. Ele começou a ter uma voz gigante. E a Ana Alexa, se prepara que você vai vir aqui daqui a pouquinho. Inclusive, Edu, aqui, nosso filmmaker, daqui a pouco já se prepara para abrir a câmera do meio que eu quero apresentar essa mulher maravilhosa. A Ana Alexa engravidou e quis voltar. E ele, como super chefe de família, marido, pai, que ele é um paisaço, os 2 filhos dele são a coisa mais linda do mundo. Gãozinho e bebeza. Não aguento, 2, tem um bebezinho gorducho andando, que é uma coisa. Ele teve que abrir mão disso tudo que ele estava conquistando e voltar para Campina Grande. E mesmo assim, isso não parou. Ele em Campina Grande, esse fenômeno. Isso foi a minha Isso é muito bacana de você falar. E isso aí é para validar você que está aí em casa, achando que, não, eu preciso estar, eu preciso ser. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue ser incrível de onde a gente estiver. E não é só isso. Se a gente mantém os nossos valores, os nossos princípios e a gente tem vontade de contribuir com a vida das pessoas, o bem sempre retorna ao remetente. Então, quando eu olhava para mim, de eu quero crescer, eu não crescia. Quando eu olho, eu quero ajudar, eu cresço. Eu não sei qual é a fé de cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, mas eu acredito que Deus usa cada um de nós para estar onde Ele quer que a gente esteja. Então, se a minha voz hoje ecoa, é porque eu troquei, como diz Isabela Camargo, o ego para o eco. E aí quero que vocês façam isso, é isso que você faz. Você é alguém que me motiva muito. Você é alguém que fez a sua virada de chave e a sua voz hoje, ela ecoa também na vida das minhas pacientes, que são beneficiadas por você trazer uma mulher que conquistou tudo, que esteve na Globo, que foi capa de um CD. Você é a capa de CD, de novela na minha casa, alguém que esteve no auge e aí teve, porque a vida não é só de auge, a vida é feita de altos e baixos e o importante é a gente saber que o que nos define não é o fato da gente cair ou da gente ficar de pé. É de como a gente tem resiliência para se levantar depois da queda. Essa talvez seja a coisa que mais, né, nos motiva e nos faz ser quem nós somos. A gente ter essa capacidade de ser humilde no pouco, mas também não se deslumbrar no muito. Mantenha sendo quem você é, mantenha as suas origens, mantenha os seus princípios. Essa foi a melhor girada de chave que eu tive na minha vida. E eu recomendo, porque no mundo onde as pessoas querem fingir que são outras pessoas, ser quem você está sendo cada vez mais disruptivo. É muito interessante o que você falou, porque enquanto eu queria só na minha profissão como atriz, fazer sucesso, pensava só nisso, as coisas não aconteciam. Quando eu comecei a falar, trazer aqui as minhas dores, né? Trazer a minha verdade, porque eu sou absolutamente verdade, a minha vida mudou. Por isso que as pessoas falam, qual é o maior segredo para você estar crescendo tanto? Seja de verdade. Não faz um tipo nas redes sociais. Seja você de verdade. Fala do fundo da sua alma. Isso conecta tanto. Eu acho que é isso que a gente se conectou, né? A gente se conheceu e foi assim, papum, bateu. Não, na hora. Porque eu acho que a vulnerabilidade conecta. As pessoas hoje querem mostrar que tem a vida perfeita, que tem o casamento perfeito, que tudo é perfeito e não é. Não, a vida é uma coletânea de imperfeições e a gente precisa ser feliz dentro da imperfeição e achar beleza dentro disso, porque é o que nos define, são rotinas prazerosas, não é as férias, não é essa gravação com essa vista que vai ser minha rotina, isso aqui é um momento pontual de 1h30 do meu dia. A minha rotina vai estar em casa, com os perrengues, cuidando dos meninos, com minha esposa e a gente precisa aprender a ser feliz dentro da rotina que a gente tem e enxergar beleza em tudo, né? Enxergar o nosso copo sempre meio cheio, porque essa talvez seja a virada de chave da sua vida. Você pare de se comparar com os outros. Tem o seu tempo, o Kairos e o seu tempo cronológico. O tempo de Deus acontece na hora que for acontecer para a sua vida, mas não desista.
não dá para desistir. Eu também não fico esperando que caia, não, tá? O tempo de Deus chega, porque Deus também ajuda. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer, mas você tem que fazer a sua parte. Quanto mais a gente faz, Eu né, amiga? amei. Vem cá, Edu, posso chamar? Chega, meu amor. Vem cá. Quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né, amiga? Nossa Ô, senhora, vai sorte dar gosta sorte. do trabalho. Adora. Podemos levantar? Porque aqui tem microfone, gente. Que Vem cá. maravilhoso. Vem cá. Obrigado, minha amiga. Olha. Esse é o amor da minha vida. Estamos em quadro aqui, ó. Ó. Gente, doutora Ana Alexia, dermatologista. Obrigada por você estar aqui. Olha que mulher linda, gente, vocês não estão vendo de perto a pele dela. Eu só não vou, não. Eu não quero Campina Grande, acho que eu vou ter que ir a Tu Campina tem que ir lá, amiga. Tá, todo mundo vai. Kátia fica internada lá em casa uma semana. Bia sai daqui e vai pra lá. Tem um monte de gente, viu? Prazer estar Obrigada por você estar aqui. Essa mulher linda, gente. Sou fã desse casal. Fiz questão de apresentar para você ver como ele tá. Obrigado, minha amiga. Atrás não, né? Do Essa lado daqui, Ana de Alexia um tá grande homem, tem sempre uma grande Ela mulher. está na minha frente, me puxando e fazendo com que tudo aconteça. Obrigado pela oportunidade de estar aqui Obrigada. com você. Você sabe que eu te amo, né? privilégio também. Gente, eu sou completamente apaixonada por ele. Eu posso falar isso tranquila, porque ela sabe que eu tenho meu maridão em casa, mas esse homem é demais, né? Sortuda, né? Sortuda. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ó, obrigada, Invest Smart XP, Sacada, História Clube Car Service. Beijo. Obrigado. Obrigada. Tchau, Obrigada. amiga, amei, Passou viu? rápido. Meu Deus do céu. Eu olhei. Você sabe que eu estava comprando...